Olá, irmãos, tudo bem? A paz de Jesus, o amor de Maria, seja a causa da nossa alegria todos os dias. Eu sou o Luiz Cláudio, servo do curso Enchei-vos do Espírito Santo, da Paróquia Santo Afonso, de Bela Vista MS. Compartilho o Evangelho do dia com meditação na liturgia de hoje. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, diz assim: Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou a seus discípulos: No dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: Feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Depois, ordenou a seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Desde então, Jesus começou a manifestar a seus discípulos que precisava ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos príncipes dos sacerdotes e dos escribas. Seria morto e ressuscitaria ao terceiro dia. Pedro então começou a interpelá-lo e protestar nestes termos: Que Deus não permita isso, Senhor. Isso não te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se para ele, disse-lhe: Afasta-te, Satanás. Tu és para mim um escândalo. Teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A resposta do salmo hoje é: Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis o coração como em Meriba. O salmista hoje nos convida a adorar ao Senhor, a louvá-lo, engrandecer o seu nome sem dúvidas no coração, estando ali confiantes que o Senhor pode todas as coisas e que Ele vem em nosso auxílio, Ele vem em nosso socorro, trazendo ali tudo o que nós precisamos. Se assim confiarmos nele, ouvirmos a sua voz, caminhando com Ele, sem duvidar no coração, sem ter o coração fechado para a obra de Deus em nossas vidas. Então hoje com o salmista nós louvemos e adoremos ao Senhor, mas com plena convicção e confiança que Ele pode todas as coisas e Ele faz por amor a nós. Na primeira leitura nós vemos exatamente isso, quando Moisés, Arão e todo o povo de Israel chegaram ali no deserto de Sim, onde a esposa de Arão faleceu e ali foi sepultada. Neste deserto não tinha água e eles começaram a reclamar e a murmurar mais uma vez contra o Senhor, que era melhor eles terem morrido e porque o Senhor tinha levado eles até aquele lugar, se esquecendo de todas as coisas que o Senhor fez no Egito para libertá-los, esquecendo que o Senhor para alimentá-los mandou alimento dos céus para eles. E ainda assim eles preferiam reclamar a confiar no Senhor, a andar em santidade. Verdadeiros filhos mimados, pirraçando o Senhor para ver se assim o Senhor os abençoava, para ver se assim o Senhor desse ali a eles o que eles queriam. Então o Senhor falou a Moisés para que ele reunisse o povo em volta de uma rocha e ali ele daria água ao povo. E Moisés o fez, o povo bebeu água, os animais beberam água. Deus diz a Moisés que por conta da conduta do povo ele não entraria na terra prometida, não aquela geração, porque eles não queriam viver na santidade do Senhor. O Senhor manifestou a sua glória, chamou aquele lugar de Meriba, onde ele mostrou a sua santidade. E assim o Senhor se entristece pela falta de santidade do povo em clamar a Ele ao invés de reclamar. As coisas muitas vezes não darão certo em nossas vidas. Muitas vezes as coisas não caminharão como nós queremos. Mas nós temos que confiar no Senhor, sabendo que Ele tem o melhor para nós e que tudo está no controle dEle. Ao invés de perdermos tempo reclamando de algo, murmurando ou praguejando certas coisas, e é da nossa natureza humana fazer isso, que neste momento nós lembremos do Senhor que pode todas as coisas, que liberta o povo por amor do Egito, que alimenta eles no deserto, dá água da rocha lá no deserto e ainda assim entrega o seu melhor, que é o seu Filho unigênito, para que todos nós sejamos salvos por meio dele. No Evangelho nós vemos ali quando Jesus questiona os discípulos quem eles dizem que ele é. Então Simão Pedro prontamente diz que ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Com essa resposta, Jesus diz que
Simão é bem-aventurado e que a partir daquele momento ele era Pedro, e sobre essa pedra o Senhor edifica a sua igreja e entrega a Pedro a chave do reino dos céus, e tudo que ele ligar nessa terra será ligado nos céus, e o que desligar será desligado nos céus. Jesus diz também que foi Deus que revelou a Pedro. Então Pedro, com o entendimento que vem do alto, através de Jesus Cristo, ele já tinha convicção que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. Mas continuando na leitura, nós vemos que minutos depois, quando Jesus começa a falar do que era necessário acontecer para que a vontade do Pai se cumprisse, para que toda a humanidade fosse salva por meio dele, Pedro começa ali a protestar isso, dizer que não viria sobre ele. E Jesus diz: afasta-te de mim, Satanás. O mesmo Simão, que agora é Pedro, que Deus revelou que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, é chamado de Satanás neste momento. Mas Jesus deixa claro que é porque os pensamentos dele são igual dos homens e não de Deus. O Evangelho de hoje nos ensina que muitas vezes, caminhando com o Senhor, Ele vai se agradar de nós porque nós vamos estar voltados olhando para Ele, buscando as coisas do alto, buscando as coisas do reino dos céus, pois o céu é o nosso alvo, a salvação é o nosso alvo. Mas todas as vezes que nós paramos ali para pensar sobre as coisas naturais deste mundo, ansiar pelas coisas dessa terra que passa, ou querermos satisfazer a nossa vontade, é o momento que o Senhor não se agrada, porque nós não estamos pensando nas coisas de Deus, mas sim nas nossas coisas. Entendamos hoje que o Senhor tem o melhor para nós porque Ele nos criou. Ele sabe como nós pensamos, como nós funcionamos e sabe o que nós precisamos melhorar e sabe ali o que é necessário para estarmos bem com Ele. Então que hoje entendamos que é necessário na caminhada cristã buscar pensar como Cristo. Negar-se a si mesmo, ser obediente a tudo aquilo que o Senhor permitir que passemos e não reclamar, não murmurar ou tentar impedir ou fazer do nosso jeito, mas que façamos ali buscando o que Ele quer que façamos. Buscando ali a vontade do Senhor. O que for para o propósito dele e nos ter salvos para ele, vai acontecer na nossa vida. Mas o que for nos afastar dele, o que for nos impedir de ter com ele, ele não permite vir em nossa vida. Sejamos igual Simão Pedro, bem-aventurados, sabendo que Cristo é o Filho do Deus vivo, buscando ali pensar as coisas de Deus, buscando a vontade de Deus e não pensando como os homens. Essa é a meditação que o Senhor traz ao meu coração no dia de hoje. Se o Senhor fala de forma diferente ao seu coração, não deixe de compartilhar e anunciar o Evangelho. E assim edifiquemos uns aos outros como Igreja de Cristo. Um grande abraço, até mais.